Olá, bem-vinda à programação virtual dos Centros Culturais Banco do Nordeste. Eu sou Lília Martins e hoje eu converso com ele, que é escritor, editor e também produtor cultural, quadrinista, gerente editorial e de projetos da Fundação Demócrito Rocha, Raimundo Neto. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, Lilian. O Raimundo Neto está lançando o livro Álbum Fortaleza Ilustrada, uma publicação que reúne 86 artistas. O livro trata dos bens materiais e imateriais da cidade de Fortaleza. Neto, conta para nós o que a gente pode esperar dessa publicação que reúne tantos nomes. O álbum Fortaleza Ilustrada é um projeto que a Fundação Demócrito Rocha fez juntamente à Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Era um projeto falando sobre educação patrimonial e nós tínhamos uma publicação. Nós não sabíamos exatamente qual seria a publicação, mas sabíamos que, obviamente, teria que passar por essa questão dos patrimônios, né? Então, a gente, baseado numa publicação argentina, que é Rosário Ilustrada, que é uma homenagem literária à cidade de Rosário, que eu conheci há muitos anos, eu já tinha uma ideia de fazer algo parecido. Quando surgiu essa oportunidade desse livro, então a gente decidiu fazer algo em torno dos bens tombados, mesmo que provisoriamente, pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, e também aqueles que já são tombados de uma forma definitiva, assim como os bens registrados, no que se diz respeito aos bens imateriais, né? E a gente decidiu, isso foi no período da pandemia, tinha iniciado o primeiro lockdown, ou seja, foi um trabalho que foi multiplicado umas 3 vezes pelo fato de pegar um momento de uma situação nova para todo mundo. E eu passei a ligar para cada artista, né? A ideia era fazer um trabalho em cima de 43 bens, onde nós iríamos convidar escritores, 43 escritores, autores, que aí de todos os gêneros, tínhamos contistas, cronistas, poetas, cordelistas, romancistas, ensaístas, assim como nós íamos chamar também 43 ilustradores, artistas plásticos, artistas visuais, quadrinistas. Então, daí surgiu esse convite para 86 pessoas que após a gente passar a ideia, né, nós não queríamos um livro que passasse pela história, nada documental, nada assim pesado. A ideia era realmente fazer um livro onde nós íamos falar com esse bem a partir da literatura, porque nós acreditamos na literatura com esse caráter transformador, esse caráter que acolhe, que é afetivo, né? E tinha que ser uma coisa afetiva. Logicamente, nem todo mundo tinha memórias a respeito do bem. Então, eu sugeri que se tivesse entre essa relação de bens algo que fosse intrigante, de repente um prédio que eu sempre passei por ele e que achava ele diferente, estranho, que eu tinha curiosidade de falar com ele, você poderia fazer, por exemplo, um conto ficcional, colocando até assombração, se você quisesse, uma coisa parecida. E assim as pessoas fizeram. E ficou um trabalho muito interessante e uma coisa muito bacana, Lilian, que aconteceu nesse projeto, foram os encontros, né? Nós estamos falando da cidade de Fortaleza, era um passeio onde as pessoas iam escolher um bem, eles é que escolheram esses bens, né? Eu mandava a relação e eles escolhiam. O artista plástico escolhia, eu quero passeio público. Um escritor escolhia, eu quero passeio público. E começaram a haver encontros. E esses encontros eram anônimos, né? Porque era tipo assim, aquele famoso encontro às escuras, às cegas, né? Onde as pessoas não sabiam quem ia ilustrar aquele bem ou quem ia escrever aquele bem. Mas no final das contas, você abre o livro e você vai encontrando esses pares, onde aí você vai ver, em cada 2 páginas, você tem a ilustração e tem o texto. E aí você encontra essas pessoas que escolheram esses bens. Como, na realidade, quando nós falamos de patrimônio, a gente sempre tenta falar no desenvolvimento do sentimento de pertença, do pertencimento, as pessoas escolheram esses bens, né? Esse bem me pertence. E é esse sentido afetivo que é tão importante para o patrimônio, que muitas pessoas ficam discutindo só a questão
técnica, mas essa questão da pertença, de você entender que aquilo ali é de todos, aquele bem ali é de todos e que me pertence também, eu acho que isso é que fortalece. E a gente tentou fazer isso nesse livro, que inclusive depois denominamos Álbum Fortaleza Ilustrada, baseado numa publicação que é referência, que é o Álbum de Vistas de Fortaleza, de 1906, onde você, até hoje, quando você vai procurar Fortaleza do início do século, você passa por essas imagens, e pelo hábito que se tinha antigamente, os escritores, as pessoas de forma geral, de ter o seu álbum, onde era um caderninho, onde você colocava recordações, fotos, lembranças, pedaços de cartas, telegramas, enfim, essas coisas que tinham caráter afetivo. Então, o álbum todo ele foi pautado na questão da afetividade e no sentimento de pertencimento. A gente nota esse sentimento de afetividade em todas as páginas. Vocês estão acompanhando aí algumas imagens desse livro que é ricamente ilustrado. E aí existe a presença de uma curadoria que eu imagino que deve ter dado muito trabalho, né, Neto? 86 artistas, entre nomes consagrados e nomes ainda iniciando nas artes visuais, na ilustração, nos quadrinhos. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho de curadoria, Raimundo, e alguns desses nomes que integram a publicação. Olha, geralmente falar de nome de alguns sempre é problemático, né? Principalmente quando você tem um número tão vasto de 86 pessoas. Mas assim, o que eu posso dizer, assim, no trabalho da Fundação Demócrito Rocha, desde que eu estou trabalhando com a curadoria de projetos dessa natureza, eu sempre tento absorver o máximo possível de artistas, né? E sempre com essa coisa de furar as panelinhas, de ser o mais integrativo possível, convidar o máximo de pessoas, e aí sempre buscando aquelas pessoas que já têm nomes mais reconhecidos ou uma trajetória mais extensa, assim como também aqueles que estão estreando, né? Então, nesse álbum, nós temos algumas pessoas que estão estreando de publicação, tanto na área de artes plásticas, como das artes visuais, como também aquelas pessoas que escrevem, né? E aí nós temos todo tipo, inclusive nesses encontros nós temos coisas inusitadas, como por exemplo você ter a Ana Miranda escrevendo sobre a Praia de Iracema, que é uma escritora internacional, é cearense, mas ela tem um trabalho já desenvolvido internacionalmente, e estando ao lado o Guabiras, que é um profissional também que tem uma trajetória extensa aqui em Fortaleza, né? Mas que ele tem um traço muito underground, é aquele traço diferente. Então esses encontros desse sentido, ou você vê, por exemplo, na Célia Lima Verde, que vai escrever sobre o Cine Teatro São Luís, e quem faz a ilustração é o Lederle Mendonça, que é um quadrinista, hoje é roteirista da Maurício de Souza Produções. Então são encontros bem inusitados. E o objetivo foi esse. Eu, pelo menos, como leitor, porque toda vez que eu produzo um projeto, eu sempre no final, eu leio como leitor, assim, com distanciamento. Não é aquilo que eu produzi, aquilo que eu organizei, mas eu leio como se fosse uma surpresa. E para mim, quando aquilo ali causa alguma emoção, algum tipo de encanto, então eu digo, está no ponto realmente. E o álbum Fortaleza Ilustrada, pelo tempo que a gente já está com um mês que a gente lançou, e está passando de mão em mão, e as pessoas estão elogiando muito, e felizes por ter o álbum nas mãos. Então, para mim, esse está cumprindo o papel dele de uma publicação realmente que foi feita para isso. É um presente para a cidade, é um presente para o Brasil, porque, quer quer não, é um registro de uma cidade, né? Eu acredito muito na importância das partes para valorizar o todo, né? O livro realmente está lindo e, já que o Neto falou de presente, ele é um presente especial para você. O livro está disponível na íntegra no Hot Site. Divulga para a gente, Neto, o Hot Site, onde é que o leitor pode encontrar esse livro e fazer a leitura dele na íntegra para que a gente possa conferir. Sim, qualquer pessoa no país que queira ler, né, não pode baixar, mas quiser ler o álbum, ver, basta acessar o endereço fdr.org.br/Fortaleza Ilustrada. Lá você vai poder ver, né, as imagens, você vai poder ler os textos, só não vai poder baixar.
Mas caso a pessoa queira adquirir o livro, né, nós vamos também fazer essa doação de alguns exemplares para as bibliotecas dos Centros Culturais Banco do Nordeste, mas também poderá adquirir via internet, pelo e-commerce, pelo livrariaduma, com 2M's.com.br. O curioso é que o tema do patrimônio público, ele parece que realmente tem a ver com essa produção literária do escritor Raimundo Neto. Isso porque o seu primeiro romance, Um Conto no Passado, Cadeiras na Calçada, também traz como tema a cidade de Fortaleza ao fundo. Que história é essa, Neto, de lançar um primeiro romance? Essa obra, inclusive, ela é muito simbólica, porque ela é premiada pelo primeiro edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Então, conta pra gente um pouquinho sobre esse teu romance de estreia, que também aí tem um flerte com a cidade de Fortaleza. Na realidade, assim, eu comecei, o meu primeiro livro escrito foi com 38 anos, eu já tinha 38 anos de idade, e eu não pensava em literatura, o meu objetivo não era literário, fazer um trabalho literário, embora usando a literatura. Foi o primeiro livro que eu escrevi, e ele, na realidade, a ideia era falar sobre patrimônio, porque havia uma casa aqui na cidade de Fortaleza, que ela foi demolida, e eu fiquei com muita pena, porque era uma casa que não existia outra igual, a estética totalmente singular, e eu fiquei com muita pena, porque ela foi destruída, e achava assim, eu pensava que é porque as pessoas não sabiam a importância e tal, e eu escrevi esse livro, Um Conto no Passado, Cadeiras na Calçada, gostei, achei que o resultado ficou bacana, e comecei a divulgar, e logicamente, como primeira publicação, você não consegue muito apoio, né? A coisa tem que ser independente, mas surgiu o primeiro edital de incentivo às artes na época, era no governo do Lúcio Alcântara, e a Cláudia Leitão era secretária. E eu apresentei ao edital, que é um concurso público, e ele foi contemplado, ele ganhou, por isso ele existe, né? E só a partir desse livro é que eu tive curiosidade de me inserir mais no meio literário, conhecer outros autores cearenses, como é que funcionava o meio literário, e aí eu fiquei. Mas o Cadeiras na Calçada é isso, é um romance que ele tem como pano de fundo a história de Fortaleza. E é engraçado porque essa casa, que era Itapuca Vila, quem é de Fortaleza mais antigo deve lembrar dessa casa, que era ali na Guilherme Rocha, também me motivou a escrever outro livro, que era A Casa de Todos e de Ninguém, que foi uma obra infanto-juvenil, que isso é um projeto com a Secretaria da Educação, que a história se passa também naquela casa, né? Eu achando que de repente eu não tinha feito muito pela casa, mesmo com o romance que foi publicado, ainda publiquei esse infanto-juvenil, que também eu achei que ficou bem interessante e fala sobre o patrimônio. De lá para cá, o Raimundo tem publicado diversas outras publicações e, curiosamente, sempre em um gênero literário diferente. Ele estreia no romance, tem livros de contos publicados e está com um livro novo de crônicas, não é isso, Neto? Quando o Amor é de Graça. Inclusive, o título é maravilhoso. Eu já tive várias experiências em outros gêneros, né? Talvez seja por isso que eu curta tanto trabalhar com revista, como foi a revista Maracajá, que envolve vários gêneros, o álbum Fortaleza Ilustrada, que também é uma porta para vários gêneros, né? Inclusive experiências, né? Porque às vezes a pessoa, eu sou cordelista, mas dessa vez eu quero fazer um conto, né? Que eu acho bacana essas passagens, essas travessias por gêneros. E eu comecei no romance, mas depois eu escrevi um livro que é o Zacangapebas, de contos. Depois publiquei o Crônicas Absurdas de Segunda, que já foi resultado da publicação do jornal O Povo, né? Porque eu fui convidado para escrever no jornal O Povo em 2007. Acho que é 2007. E desde lá eu estou escrevendo no Jornal o Povo. E essa primeira fase, os primeiros 3 anos, eu publicava com uma característica diferente, que inclusive é interessante, porque eu trazia na crônica autores vivos ou mortos, que eram cronistas de Fortaleza. E falando, ou seja, era o nosso patrimônio literário também, né? Eu estou buscava essas pessoas, esses artistas, para eles falarem sobre Fortaleza, de uma forma intertextual. E ele rendeu esse livro, Crônicas Absurdas de Segunda, que foi premiado pela Secretaria da Cultura do Estado e foi finalista do Prêmio Jabuti.
E eu quero falar um pouquinho sobre o Crônicas, mas eu quero voltar um pouquinho à história do seu livro novo, né? Que é o Quando o Amor é de Graça. Fala pra gente um pouquinho sobre como é que foi a reunião dessas crônicas que estão fechadas no livro e também essa experiência de escrever crônica e crônicas falando sobre o amor. Pois é, o Quando a Mãe é de Graça, ele foi um livro que também é um resultado de um fechamento de uma das publicações de crônicas do Jornal O Povo, né? As crônicas que eu escrevo no Jornal O Povo. Só que eles tinham uma característica diferente do Crônicas Absurdas de Segunda. Eles já eram crônicas mais livres, né? E eu digo que quando o amor é de graça, inclusive tem uma passagem que diz, né? Quando o amor é de graça e por isso ele custa tão caro, né? Porque na realidade há uma exigência muito grande do sentimento, né, das pessoas a respeito do modo de vida. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas a viver entre humanos, né? Então, assim, hoje em dia a gente questiona muita coisa que a gente diz assim, puxa, não é possível que uma pessoa faça isso. Tudo é possível, né? Infelizmente, tudo é possível. E o livro fala sobre esses amores, né? Não muito o amor romântico em si, mas o amor entre as pessoas, o amor é o fato de você ter empatia com as pessoas, ter sensibilidade com as pessoas, com aquilo que é humano, né? Perceber as coisas no seu entorno, porque é uma leitura de mundo, né? Que essa leitura de mundo é muito interessante e é uma coisa que pouca gente tem essa percepção, né? Mesmo hoje, você estando no mundo digital, você percebe isso, as pessoas têm acesso a várias fontes de conhecimento e de informação e não mudaram. As pessoas não mudam porque tudo é muito superficial, né? Não há aprofundamento, não há parada para você refletir sobre aquilo. Você simplesmente é a pessoa da manchete, né? E você não tem nem discernimento muitas vezes para reconhecer o que é verdade, o que é mentira. Você tem uma opinião própria, né? E você passa só a repetir aquilo e tal. Por isso talvez hoje a gente vive nesse mundo aí que é bem dizer, uma torcida de futebol tamanho família, né? Tá todo mundo assumindo o seu grupo, meu time é esse e o seu time é outro, eu te detesto, eu não te reconheço. Então tá gerando todo esse sistema de ódio que a gente fala hoje, que eu acho que muitas pessoas dizem que estão sentindo-se incomodadas com isso e ao mesmo tempo fomentam também. O curioso é que o livro, embora se trate aí do título Quando o Amor é de Graça, nem todas as histórias são de amor romântico. Então tem muita história engraçada, tem muita história que também fala sobre sentimento de solidão. Literatura é um pouco um caso de amor, Raimundo? Eu acho que literatura é só amor. Isso a pessoa que escreve porque precisa escrever, né? Porque eu acho que tem sempre essa dúvida, né? Você escreve por quê? Né? Tem pessoas que a gente sabe que escreve porque acha que vai ser reconhecido como intelectual, porque dá ideia de erudição, né? E tal. Mas assim, eu costumo sempre dizer que há uma diferença muito grande entre ser escritor e ser alfabetizado. Qualquer pessoa alfabetizada é capaz de escrever, mas o escritor exige mais. Ele exige. Eu não vou entrar nem na questão das técnicas que fazem um livro ser mais comercial ou não, que é mercado editorial, tem outra pegada. Mas é aquela coisa que você sente um diferencial na escrita, você lê, você se encanta com aquela leitura, ou aquilo lhe toca, aquilo lhe faz identificar. Quando eu tenho o privilégio de receber retornos de leitores, você vê isso bem presente, né? Pessoas que se escandalizam com o que você escreve, ou que riem muito sobre aquilo, sobre algum tema, alguma coisa que você escreveu, uma situação inusitada, que se surpreenderam, ou então que contam histórias a partir daquela história, ou então até veem coisas na sua escrita que você não escreveu, mas a pessoa jura que está lá, né? Então, assim, toda essa magia, essa coisa, é da literatura. E assim, quando você escreve para isso, né? Porque, por exemplo, eu costumo dizer para as pessoas, né, eu sou escritor, tenho já vários livros publicados, mas eu não vivo da literatura, né? Não é meu modo de vida a literatura, embora eu esteja sempre produzindo de uma forma ou de outra, em outros gêneros, e pesquisando e publicando outras coisas que não seja diretamente a minha literatura em si, mas eu quero que as pessoas me leiam, eu não quero que as pessoas me comprem, eu não estou à venda.
Eu não estou à venda. Eu quero que as pessoas me leiam, né? Que essa literatura, que o que eu produzo, isso sim, chegue às pessoas e sirvam para alguma coisa, né? Porque quem diz que você é escritor, não é você mesmo, não. É o leitor. O leitor é que reconhece você como escritor. Se você não tiver leitores, ninguém te lê, ninguém... Então, você não pode dizer que você é um escritor, mesmo que você tenha livros e livros publicados. E já que o assunto é crônica e o Neto já adiantou para nós sobre o Crônicas Absurdas de Segunda, fala para a gente, Raimundo, um pouquinho dessa experiência de ter um livro finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Essa que é considerada a maior premiação na literatura nacional. É o Oscar da literatura brasileira. Eu particularmente, eu uso dos prêmios, né? Eu gosto de ser premiado. Eu gosto de ser premiado por quê? Primeiro, porque ele favorece que o livro exista, né? Por causa dos prêmios, eu tenho esses livros. Todos esses meus livros foram premiados, então por isso eles foram publicados. Porque talvez eu não investisse do meu bolso para poder fazer. Embora isso não envergonhe ninguém, né? Tem gente aí que publica com seu recurso e acha erradíssimo e tudo, mas não é. Grandes escritores na história, eles publicaram Machado de Assis, o Mário de Andrade e vários outros, tiveram seus primeiros livros bancados por conta própria. Isso é você acreditar em você mesmo, eu acho que está de boa. Mas a princípio eu não faria isso, eu não faria esse investimento. Então é bom quando você tem a oportunidade de entrar no concurso e que esse concurso é que vai pagar seu livro. E outra, isso dá uma chancela para você, principalmente para quando você é iniciante, né? Eu me lembro que quando eu ganhei o primeiro edital, que ninguém falava em edital, foi o primeiro, né, do livro do Conto no Passado. Eu me lembro que eu me apresentava e dava o livro para as pessoas, né? E a pessoa chegava, agradecia e ia botando na bolsa. Aí eu dizia, ele foi premiado pelo edital da Secult. Aí a pessoa tirava da bolsa e ia olhar, né? Então, existe essa reação, né? Essa chancela. Então, tem muita gente que já me conhecia, mas comprou o primeiro livro meu, o Crônicas Absurdas de Segunda, porque ele foi indicado para o Jabuti. Então, o prêmio, ele serve para isso. O prêmio não significa que você é melhor, que você é bom, que você... Não, isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu digo até assim, como eu já trabalhei na Secretaria da Cultura e eu já fiz parte de comissões, eu digo assim, às vezes você ter um livro premiado ou escolhido por uma comissão, dependendo da comissão, pode ser péssimo. Um péssimo sinal. Porque se a comissão for muito quadrada, quer dizer que seu livro é quadrado, né? Então, assim, a gente deve jogar com o prêmio. Isso dá abertura na imprensa e tudo, mas ele não quer dizer nada. O que vai dizer é sua obra. Talvez sua obra ter uma repulsa, pode ser até um fator positivo, quer dizer que ela é revolucionária. Então, assim, não pensar no prêmio como um objetivo, né? Ele faz parte do processo e pode lhe ajudar. Só isso, faz parte do jogo. Há várias curiosidades sobre essa publicação, que é finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Entre elas é o fato de que Crônicas Absurdas de Segunda reúne uma seleção de crônicas falando sobre cronistas cearenses. Então, o Ceará em pauta dentro de uma chancela da literatura nacional. Isso é muito interessante, Raimundo, quando a gente pensa, por exemplo, que o escritor local, muitas das vezes, ele não consegue acessar determinados espaços, sobretudo quando a gente fala de espaços de poder, como é o cânone literário brasileiro. Então, fala para a gente um pouquinho sobre como é falar sobre cronistas, essa experiência de dar voz a esses cronistas já falecidos, para colocá-los aí sob o novo holofote. É interessante porque quando me convidaram para escrever no jornal O Povo, me disseram que eu tinha que escrever crônicas que tivesse pano de fundo da cidade de Fortaleza. E até me sugeriram, como meu único livro na época era o Cadeira na Calçada, aí disseram assim, você pode escrever como você escreveu no Cadeira na Calçada. E eu disse, não, eu não vou escrever porque a pessoa vai pensar que eu só escrevo isso, né? Aí eu pensei como é que ia ser, como é que ia fazer, e aconteceu uma série de eventos que eu não vou me estender aqui sobre isso, mas o fato é que eu decidi que eu ia escrever sobre Fortaleza pela voz desses cronistas, seja vivos ou sejam mortos. E aí eu passei, o primeiro personagem foi a Raquel de Queiroz. Eu me sento na Praça dos Leões e vou conversar com a estátua da Raquel de Queiroz, né? E aí é por isso que são crônicas absurdas, né? Porque tinha dessas pegadas. Então a segunda
crônica foi uma crônica conversando com o Pedro Salgueiro. Aí eu falo do Pedro Salgueiro, que ele até então está vivo, né? E ele onde tem acontece no meio da história uma situação intergaláctica, né? Então depois eu encontrei com o José de Alencar e com outros membros, a Ana Miranda. Então a gente fazia. Você foi de ônibus com José de Alencar? Houve uma reforma na casa de José de Alencar. E aí ele estava no ônibus, Antônio Bezerra Messejana, eu começo a história dentro do ônibus, encontro lá ele de mochila e de tênis indo visitar a casa dele que tinha sido reformada. Então, assim, tinha essas passagens, né, como Zé Alcides Pinto, que de repente tinha um dragão, que tinha saído, o dragão de Sobral, estava invadindo Fortaleza, e o Zé Alcides Pinto foi lá salvar a cidade do dragão. Então tinha toda essa pegada, mas sempre com ar de crônica, com características de crônica, mas ao mesmo tempo com muita ficção, né? Essa ficção absurda. E foi muito bom para mim na época, porque eu passei a ler muito da literatura cearense, porque quando eu queria falar sobre o autor, digamos, era o Zé Alencar, então eu peguei aquelas crônicas dele, Ao Correr da Pena, e li todas. E para poder pegar a voz dele, a motivação e tal. Então, no final, para mim, foi muito bom. Como foi bom também quando o jornal O Povo reduziu o espaço no jornal das crônicas. Porque aí eu disse, bom, então agora sou obrigado a parar de pesquisar, né? Então foi bom também essa parada, porque era difícil fazer essas crônicas. E quando foi indicado ao Jabuti, eu achei ótimo, porque eu disse, engraçado que a equipe aceitou o livro, né? Acolheu o livro, sendo que a maior parte dos personagens eram personagens desconhecidos nacionalmente, né? Você tinha Quintino Cunha, você tinha o Milton Dias, Ayrton Monte e tal, que são pessoas que não chegaram a ter esse reconhecimento nacional e que eram personagens do livro, né? Tirando ali a Ana Miranda, a Raquel de Queiroz, o Zé de Alencar, a maior parte dos artistas são muito conhecidos aqui no Ceará, mas não eram conhecidos nacionalmente. Neto, e eu queria também falar sobre uma outra vertente sua. Para quem pensa que o Raimundo ele só publica para o público adulto, então está enganado. Fala para a gente um pouquinho sobre essa experiência de escrever para crianças, para o público infantil. Pois é, eu também já escrevi para o público infantil. Eu tenho acho que as 3 obras, né, que foram publicadas, apenas uma no sentido comercial, que é o Boto Cinza Cor de Chuva. As outras 2 obras foram obras que foram acolhidas por projetos, né, que eram a Bola da Vez e a Casa de Todos e de Ninguém, que foi essa que eu falei a respeito do patrimônio, que eu gosto muito dela também. Mas assim, é uma experiência que eu gostaria de trabalhar mais, porque para mim, quando era criança eu lia muitas obras infantis e conheci o Lobato, e acho que o Lobato foi uma motivação para eu gostar de ler e gostar de literatura. Então eu gostaria de ter a experiência também de escrever para criança. Só que escrever para criança é muito difícil, né? O ato em si é fácil, as pessoas fazem textos pequenos, com poucas palavras e tal, não existe um grande vernáculo e tal, e as pessoas consideram isso, que escrever para criança é simples, e não é não. Para você conquistar uma criança com a leitura, com a literatura, é muito complicado. Então tem que ter muita mágica, muito colorido, as palavras têm que ter uma fluência diferente, então ela exige mais. E acaba que eu não publiquei mais para as crianças, mas eu tinha vontade de um dia parar e arriscar mais, né? E depois que eu conheci o Manuel de Barros, que o Manuel de Barros é um poeta, que depois que eu li o Manuel de Barros, eu disse assim, fazer poesia depois de Manuel de Barros é difícil. E ele escreve como criança. As imagens dele são totalmente infantis. E são belas, e você diz, pronto, isso é que dá a beleza para a criança, né? Tanto que quando eu fui publicar o Boto Cinza Cor de Chuva, até alguém criticou, disse que tinha metáfora demais. Eu disse, ótimo, porque criança gosta de metáfora. A criança entende metáfora, o adulto é que tem problemas com elas. Então, assim, eu acho que a gente tem que reestudar um pouquinho mais essa produção de literatura infantil e ter a possibilidade de a gente escrever mais sobre isso, porque é muito importante. E a gente sabe que as crianças que são realmente o futuro. E elas lendo mais, elas sendo crianças leitoras, a gente tem a chance de, no futuro, ter uma sociedade também leitora e que possa viver melhor, possa entender melhor o mundo.
que hoje nós não estamos entendendo muito bem. Cada vez menos. É interessante, Neto, que você citou o Monteiro Lobato. Lobato também tem essa experiência de editoria, como você, que também é editor. Lobato também acreditava em escritores outsider, né? O fato que Lobato ele editou livros, por exemplo, de Lima Barreto, que hoje é cânone, mas na sua época não. E você também tem esse trabalho, né? Você investe em novos nomes, você acredita em nomes que estão desconhecidos, você consegue reavivê-los. Isso é muito curioso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa tua experiência como editor. E falar um pouquinho também sobre essa experiência de transitar entre outras linguagens. Para quem não conhece, o Neto tem um livro editado falando sobre cinema, o primeiro filme colorido do estado do Ceará. Fala para a gente um pouquinho sobre esse trabalho de editor e transitar entre outras linguagens para além da literatura. Isso aí tudo também é experiência, né? Porque a vida da gente é muito curta para a gente fazer tudo o que a gente quer. Mas eu tive a oportunidade de fazer esse livro sobre o Padre Cícero, não sobre o Padre Cícero, a figura do Padre Cícero, mas sobre o filme Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro, que foi um filme publicado em um filme lançado em 1976, que foi o primeiro longa-metragem colorido no Ceará e a primeira obra ficcional sobre a vida do Padre Cícero. E a gente fez esse projeto, inclusive teve apoio do Banco do Nordeste, e que foi muito bacana, uma experiência muito bacana, porque a gente foi fazer, na realidade, uma biografia do filme, e nessa publicação vem essa história da biografia do filme, a gente foi atrás da história desse filme, tem o roteiro do filme, nós temos o pôster original, que foi na época feito pelo Benício, né? Foi o filme mais caro da Embratur em 75, né? Foi esse filme, então tudo era do bom e do melhor. E nós também fizemos um kit com 2 DVDs, um DVD do próprio filme e um DVD, um documentário falando dele. Maravilhoso, inclusive, o documentário. A Ana Miranda fez o papel da Beata, Maria de Araújo. Aí nós temos aí o Haroldo Serra, que fez a primeira participação do cinema, Ricardo Guilherme, que fez a primeira participação também como cinema, né? E vários autores que vieram de fora, como Zé Léo Goy, Rodolfo Arena, Jofre Soares, que vieram fazer as gravações aqui. Então, era a turma do cinema novo que estava aqui. Então, assim, foi um momento muito interessante, esse momento, e não poderia ficar de fora da nossa historiografia do cinema. E a gente fez esse trabalho. O livro é maravilhoso, os filmes também, sou suspeitíssima, sou apaixonada por esse projeto, o documentário é lindo. E agora eu tenho certeza, Neto, que todo mundo que está acompanhando, você agora que acompanha a gente nesse bate-papo tão especial, está interessado em encontrar um pouco mais sobre a tua produção, adquirir teus livros. Então, fala para a gente quais são as coordenadas para a gente te encontrar e adquirir a tua obra. Bom, boa parte desse material a gente encontra também pela livraria Dumar, com 2 M's.com.br, pelo e-commerce, poderá adquirir. Quem for de Fortaleza pode adquirir na livraria presencial que tem no Jornal O Povo, né? Pode adquirir lá. E também, quem quiser entrar em contato comigo e saber mais, nós temos o Facebook, Raimundo com Y, Neto com 2 T's. E também no Instagram, né, Neto? No Instagram, Raimundo Neto 67. Pronto, 67. Então tá aí dada todas as coordenadas no Instagram, no Facebook, que são as principais redes sociais para você contactar o autor, e aí o livro vai dedicado para você, direto para sua casa, e também nas principais livrarias e no e-commerce. Eu quero agradecer demais ao Centro Cultural Banco do Nordeste pelo convite desse bate-papo tão especial com esse autor que eu gosto tanto. Considerações finais, Neto, para a gente fazer essa nossa despedida? Eu só agradecer realmente o convite, né, a sua mediação. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo nos busquem para também conhecer um pouco mais do trabalho da literatura cearense, o trabalho que a gente faz, que não só nessa área, na própria literatura que eu produzo, mas também na nossa área editorial e das outras produções. Não deixa de se inscrever no canal do Centro Cultural Banco do Nordeste e ativar o sininho das notificações. Aí você consegue já identificar rapidamente quais são os novos vídeos que a gente está postando por aqui. Um forte abraço, até mais.